boa tarde. Hoje mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Não esqueça, estamos ao vivo pela Rádio Pôr do Sol, pelo site, aplicativo da Rádio Pôr do Sol. Estamos ao vivo pela Pixelnet e pelo Facebook. E depois vamos estar no YouTube do Fala Sério, tá bom? Então vocês acompanhem. Não esqueçam, pessoal, perguntinhas. Vou falar o telefone para vocês. 11 9 3329 0919. E hoje eu estou aqui com essa queridíssima Luciane Mosca. Seja muito bem-vinda, Luciane. A Luciane, ela é nossa gestora, né, na cidade de Jundiaí, e está fazendo um trabalho maravilhoso, que eu, né, do Força Jovem, eu falo que a gente acompanha de perto, né, essas ações, porque a gente está lá ativo, a gente está com vocês, a gente está fazendo, né, a diferença aí, e a gente vê realmente o que dá certo, o que não dá certo. Seja muito bem-vinda, querida. Ai, Adriana, muito obrigada, né? A Adriana é uma pessoa querida e muito presente ali com a gente, sabe? Acho que a Força Jovem tem sido, assim, uma das grandes entidades parceiras e que está descobrindo, né, a forma de olhar para a área social em Jundiaí a partir desse ano. Então, eu queria agradecer, em nome da Secretaria, pelo carinho, né, afetividade e parceria. Queria agradecer também à Rádio Pôr do Sol pela oportunidade de vir aqui hoje conversar um pouquinho com vocês. Isso é muito importante, né, gente? Eu falo que a gente tem que ver o que está dando certo e como trabalhar, né? E hoje, gente, olha o tema que sensacional: gestão pública humanizada, né? Humanizado, o olhar social no planejamento da cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Luciane, como que você está vendo isso, né? Como que a gente está... Porque as noites estão frias, o frio está demais, a gente tem bastante pessoa em situação de rua, né? A gente está vendo que os abrigos eles estão cheios. Como que você está vendo isso e como que está trabalhando isso? Então, Andri, acho que é importante falar, né, que quando a gente é gestora, a gente se preocupa com a cidade como um todo, principalmente a área social, porque a área social ela é muito complementar à área do desenvolvimento econômico também, né? Para a gente pensar uma cidade saudável, a gente pensa uma cidade que seja equilibrada, né? Tanto na lógica econômica quanto na lógica social. E o que eu percebo, né? Jundiaí, nos últimos anos, sempre teve muito slogan da cidade das crianças, sim, é uma cidade extremamente desenvolvida, que sempre tratou bem as crianças, mas Jundiaí é uma cidade que está envelhecendo, né? Hoje a gente já tem 23% da população idosa, é uma cidade que, como qualquer região metropolitana, tem problemas sociais, né? E que cada vez mais aumenta, que, por exemplo, é o caso da pessoa em situação de rua. Que sim, teve um aumento real aí nos últimos anos. Em 2023 nós fizemos um censo, Jundiaí fez um censo, e que trazia uma média de 256 pessoas em situação de rua. A gente sabe que esse número aumentou, né, em 2025, e a gente sabe que nesse período das noites frias, a tendência é que a gente tenha maior número de trecheiros. Quem são os trecheiros? São essas pessoas que vêm de outras cidades, inclusive em busca do abrigo, ou que elas vão simplesmente passando de uma cidade para outra. Jundiaí tem uma característica de uma cidade bastante solidária, Sim, né? sim, isso a gente percebe mesmo. De uma cidade bastante solidária, uma cidade que doa bastante, que acolhe bem, né? Hoje as pessoas em situação de rua, elas têm aí uma renda razoável, né? Com as doações espontâneas, e isso acaba atraindo mais trecheiros, mais pessoas em situação de rua. Uma outra questão é o aumento real da questão da saúde mental, né? Hoje a gente tem muitas pessoas ali pós-pandemia que tiveram agravamento da saúde mental. Nós também temos aí o aumento, né, infelizmente, da questão do tráfico. A assistência social, ela nunca anda sozinha, ela sempre está ali, né, permeada por outras políticas, como a saúde mental. Álcool e drogas, por exemplo, é uma discussão da saúde, né? Está ali permeada com a questão da segurança. Então, a gente sabe que esse aumento, ele se dá por conta de outros fatores também. Com as noites frias, esse período, porque imagine, né? A gente estava com calorão. Sim, Que de tava... repente, pá! Exatamente, imagina, a gente estava com calorão, né? Pessoas que passavam mal por conta do calor, de repente, quando chega o inverno, né? Noites extremamente frias. Tanto que a gente, para esse ano, nós
trouxemos, a gente adiantou a Operação Noites Frias no sentido mesmo de proteger essas pessoas. E a gente foi criando outras estratégias, como por exemplo a compra das mantas térmicas, né? Não tivemos nenhum óbito por hipotermia ainda esse ano. Geralmente as pessoas em situação de rua, elas acabam falecendo por problemas associados, doenças associadas, inclusive pelo uso abusivo de álcool e drogas, enfim. Então nós não tivemos, mas mesmo assim nós estamos tomando muito cuidado de comprar a manta térmica, ampliar o kit que são os cobertores, a luva, a touca, a meia. E esse ano foi muito bacana, que foi assim inclusive que eu conheci a Adriana, né? A gente tem feito uma parceria assim, fundamental com as entidades socioassistenciais, as entidades religiosas, as OSCs, no sentido de que as ações precisam ser feitas dentro do Centro Pop, para que eles saiam desses espaços públicos, a gente possa acolher e possa proteger eles no espaço onde a gente consegue organizar o serviço, onde a gente consegue propor para ele, inclusive, um novo plano de vida. E acho que isso tem sido fundamental, né, essa articulação. Sim, você sabe que uma coisa que me chama muita atenção, alguns aninhos atrás, acho que uns 2 anos atrás, a Maria chamou a gente lá na secretaria e ela deu uma questionada na gente. Ela falou assim, gente, vocês já pararam para pensar que vocês vão levar, vocês ficam levando marmita, vocês ficam levando chocolate, vocês ficam dando essa estrutura, as pessoas, elas vão ter o dia inteiro alimentação e não vão querer sair da rua. E aí foi um questionamento que a gente começou a parar para pensar, né? Aí vocês vieram e estão fazendo todo esse trabalho dentro do abrigo. Gente, a gente fez uma festa junina dentro do abrigo, que foi maravilhoso. Quem não viu, entre no Instagram do Força Jovem. Maravilhosa. Eles dançaram quadrilha, né? Porque eu acho que fica muito aquela coisa do julgamento, né? Tá na rua. Meu, ninguém acorda e hoje fala assim, vou morar na rua, vou ser usuário de droga. Não, eu não quero estar em casa mais. Imagine. Lu, como isso? Olha, quem está na rua, a gente sempre fala isso, é a pessoa mais vulnerável que existe, porque a rua ela é cheia de perigos, de violências, né? Do frio, tem o calor, tem a fome, tem a sede, tem a falta do espaço para o autocuidado. Então, e assim, as múltiplas violências, como eu já disse. Então, ninguém quer estar na rua, é óbvio, né? Quem está na rua passou por um processo aí grande, né, de perca dos vínculos familiares, dessa perca dos vínculos comunitários e de toda, né, essa conexão com o mundo e com a lógica social. Imagine, por que que eu preciso tomar banho? Eu não tenho família, não tenho mais ninguém, né, tenho toda essa questão do uso abusivo de álcool e drogas, ou às vezes uma questão de saúde mental. Então ela perde totalmente, sabe, esse eixo da lógica da vivência social. Por isso que a gente vê, né, que no dia a dia, muitas coisas que a gente considera absurda, para eles não, sabe? Então quem está na rua é a pessoa mais vulnerável que existe no mundo, né? Porque ela não tem nada, absolutamente nada. Esses dias eu estava fazendo uma conversa com uma entidade, e eu perguntei, eu falei, você viu que o que ele traz é uma mochila? A vida dele, o mundo dele cabe numa mochila ou numa sacolinha de plástico? Gente, né? Isso então, é nós surreal. atendemos uma pessoa idosa, a gente tem um número muito grande de idosos pós-pandemia em situação de rua, e ele já tinha 72 anos, então a gente estava todo no processo de acolhimento, né, de reorganização de vida. E aí nós perguntamos, mas cadê suas coisas? As coisas de uma vida toda dele coube numa sacolinha de plástico, uma sacolinha. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê o tamanho da vulnerabilidade. E sim, tem muito preconceito, tem muita gente que fala, olha, vai trabalhar, se eu te der um emprego, você sai da rua. E não está só limitada a questão do trabalho e a renda, ele é importantíssimo, né? Mas tem toda uma questão por trás. Precisa de tratamento, precisa de convencimento, precisa achar novos sentidos de vida. E aí, quando a gente trabalha isso na gestão pública, a gente tem que ir para além dos recursos financeiros, para além de estrutura de recurso humano. A gente precisa ter um olhar para entender todo esse processo, né? Não somos nós que julgamos. E também nós não vamos gastar dinheiro público à toa. Eles também são contribuintes, né? Precisamos entender essa lógica.
E que quando a gente organiza as pessoas para serem produtivas, para terem uma segunda chance de vida, a cidade também enriquece, né? A própria questão da violência e da marginalização deles diminui. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. E agora, o que a gente percebe nesse momento tão frio, que ninguém estava esperando, é que eles ficam mais frágeis ainda. Quando a gente conversa com as entidades, que foi o caso da Força Jovem, que traz tudo aquilo que pode ser entregue nas ruas, mas entregue dentro do abrigo, dentro do centro pop, a gente ganha a oportunidade de convencimento. O espaço, ele vai ter um espaço de afeto, né? Naquele espaço onde ele está acolhido. E foi muito bacana, porque vocês fizeram a festa junina, vocês fizeram o chocolate quente, foi bacana. Depois, quando eles conversam muito com a gente, né? E um dos nossos assistidos trouxe de que ele lembrou da época da casa da mãe, eu vou chorar. Ih, Ai, meu não, Deus, ai, duas, chorou, não né? vai dar, né, gente? Que lembrou da época da casa da mãe, que a mãe fazia chocolate quente, que ele se sentiu abraçado e que ele estava num lugar bacana, né? Porque entre fazer a entrega da rua e a entrega no espaço certo, tem muita diferença, porque você cria vínculo, né? Cria um Sim. espaço do afeto, a rua não é esse lugar. E na rua, eles acabam tendo muitas e muitas ofertas. Então, não faz sentido estar protegido, né? E o que a gente tem falado muito para as entidades é que elas entrem em contato com a gente, que a gente está organizando processos muito bacanas, um projeto Sim. muito bacana agora nesse segundo semestre, para que ela possa ofertar tudo que ela oferte, mas no lugar certo. A gente tem um slogan, né, para a questão do cuidado da população em situação de rua, que doar não é errado, mas a doação, ela pode, sem informação, ela pode interromper um ciclo de cuidados. Então, é muito mais fácil você fazer esse processo, né, doar com consciência do serviço que existe. Hoje, Jundiaí tem todos os serviços para pessoas em situação de rua. E agora, com a chegada da moeda social, que é um Que nós vamos falar spoiler, daqui a pouco, gente. a gente vai ter mais condições ainda de cuidado. Então, assim, eu não preciso doar, né, por doar. Eu tenho que fazer, se eu for fazer a doação, que eu faça, então, no intuito de organizar e de ajudar o poder público a ele dar conta, porque senão ele sozinho não dá conta, né? E aí as pessoas sempre me falam assim, tá, você tem que dar jeito e tirar eles de lá. Mas olha, nós temos um limite legal. Eu não tenho legislação para tirar ele à força. Ele tem o direito de ir e vir, né? Então eu preciso fazer o processo do convencimento. A outra questão é, né, agora principalmente no frio, olha, mas se ele ficar, ele pode vir a óbito. Para a gente é muito difícil lidar com isso, mas eu não posso obrigar. Não Por isso que a pode. gente pôs a manta térmica, porque a gente sabe que amplia muito, né, o cuidado com ele. Então acaba sendo muito difícil para a gente também, porque a gente quer proteger, né? E a gente quer E não pode proteger a obrigar, vida. né? Não pode obrigar. Não Porque aí pode você escuta obrigar. assim, ai, fulano pode morrer, mas o que vai fazer? Então, Como que você vai? Você vai lá, você convence, você conversa, você traz as psicólogas, você traz toda a equipe. E você veja, né, Adri, Nossa, a gente tem 190 vagas nos nossos abrigos, né? Nossa, Nós é temos muita. muita vaga, né? Nós fizemos um abrigo emergencial dentro do Centro Pop, que é um espaço que eles conhecem mais. Então não falta vaga, né? Mas a gente também não pode obrigá-los assim. Então nós estamos agora naquela torcida, né, para acabar logo o frio. A gente não vê a hora de passar esse período de extremo frio. Porque a gente sabe que realmente é perigoso. E a gente já engata agora nesse momento, né, que a gente sabe que vai terminar as noites frias, já um projeto mais estruturado. A gente tem feito um chamamento com as entidades, para as entidades ficarem próximas, conhecer, porque ninguém faz nada sozinho. Não, né? você tem razão. E às vezes a gente acha que o poder público ele consegue fazer tudo sozinho. Não, né? A gente é uma sociedade. Esses dias eu fiz um encontro que falava do aleitamento materno, da primeira infância, e tem uma frase muito antiga que diz que é preciso toda uma tribo para cuidar de um indiozinho, né? Que é exatamente isso, eu preciso de muita gente para cuidar da cidade. A gente faz isso junto, é assim que a gente constrói uma sociedade bacana, consciente, uma sociedade inclusive produtiva, né? Já que a gente precisa equilibrar os pratos.
E eu tenho certeza, assim, que a gente está num modelo assistencial mais humano, mas Sim, também muito responsável, inclusive com o próprio recurso público. sim. Agora me fala, porque eu já vi, já andei recebendo aí muito bonitinho. A moeda social, como que funciona isso? A gente tem trabalhado com eles no espaço do Centro Pop, uma moedinha social, né? Para Olha que. isso, gente. Porque assim, a gente tem que ressignificar a vida deles. Então, nós estamos montando a loja social dentro do Centro Pop. A gente tem falado muito para as entidades: olha, quando vocês forem doar, doem para a loja social. Porque a loja social vai virar produto para eles, né? Então, a lojinha social ela vai ter desde ração para os cães deles, refrigerante, pastel, sabe, pequenas conquistas? Ninguém consegue trabalhar com a população de rua com coisas grandiosas de uma hora para outra. Então a gente vai trabalhando em pequenas conquistas, né? Aonde, conforme ele vai atendendo às pactuações que nós fizemos com ele durante a semana, ele vai ganhando essa moedinha. E ele pode gastar nas feiras sociais e Nossa, na loja muito social. bacana isso. E o que isso traz para ele? Poder de decisão, poder de compra, né? Porque aí ele vai começar a entender que, olha que bacana, né? Esse dinheiro, esse recurso que eu tenho, Eu eu conquistei, conquistei, né? eu Nós vamos conquistei. a gente vai criando vínculo com eles, porque como é que você confia em mim, por exemplo, para dar conta de alguma coisa na tua vida? Quando a gente cria vínculo, não é isso? Então, a gente entende que vai ser uma super estratégia. Agora, no segundo semestre, a gente lança ela mais completinha, né? Que ela está nessa fase experimental. A gente primeiro está fazendo o trabalho pedagógico com eles. Agora, no final de setembro, o trabalho começa com as entidades, né? Da gente capacitar as entidades para elas entenderem como é que funciona e depois a gente vai aí para a cidade como um todo. Eu estou bastante feliz, acho que pode ser uma oportunidade. Aí você tem que convidar o Salvo para vir contar. Eu já dei muito spoiler, assim. Ah, E, mas e me acho que vai ser fala, muito bacana. me fala uma coisa. Então, por exemplo, quais são? Dê um exemplo para nós, por exemplo, de pacto, para ele conquistar uma moeda, né? Tem um valor essa moeda? Tem um valor. Eles organizaram os valores dentro das assembleias. Ah, Então, uma vez por semana, eles têm as assembleias para pactuar as pequenas coisas. E aí, para cada ação elencada, tem uma moeda de um valor. Então, a gente começou com coisas simples. Ó, não pode jogar o cobertor no chão, por exemplo. Tá? Tem que dobrar, trazer o cobertor. Eles estão no centro pop, então, quando eles usam banheiro, eles precisam deixar o banheiro limpo, sabe? Coisas pequenas, por enquanto. Olha, ajudou a gente lá no Centro Pop, porque eles ficam o dia todo, né? Colaborou com todo mundo, enfim, também ganha moedinha. Tomou banho, ganhou a moedinha. Naquele dia, por exemplo, ele não fez o uso de nenhuma substância, ganhou um valor grandão de moedinha, sabe? olha, e como que vocês controlam isso? A gente vai pactuando com eles, né? E eles passam por atendimento técnico. Então a gente vai pontuando dentro da fichinha deles as moedinhas. Sensacional. Gente, isso é tão importante, porque ó, a população vai ter que estar atenta a isso. E você está dando, você está emancipando esse pessoal. Você está Exatamente. dando o direito deles escolherem o que eles querem fazer e de melhorar de vida. Porque a gente, né, Adri, até o ser humano ele precisa de pequenas recompensas, não é? Sim, Eu sim. falo que isso é no dia a dia. Então, pode ver que quando a gente faz uma coisa bem bacana, a gente quer ser recompensado, E né? A gente só, trabalha, a gente é recompensado, né? A gente faz dieta e a recompensa é caber dentro da calça de 10 anos atrás. sim, Então, assim, por que que com eles tem que ser diferente, né? A gente não pode esquecer que por trás daquela pessoa tem um filho, tem um irmão, né? Tem o marido de alguém. Então, assim, é importante que ele também tenha esses processos de conquista e de recompensa, porque isso é uma das coisas que a gente perde quando fica em situação de rua, né? Nada mais importa. É muito triste falar isso, mas a grande maioria espera pelo quê? Pela morte. ai, Morreu, que né? triste. Quando a gente conversa com os idosos, assim, eles trazem muito isso. Eu vou viver no dia de cada vez, estou na rua mesmo. E a gente fala, mas o que que você espera? Eu estou só esperando. Então, acho que quando você faz essa mudança, você tem, acho que ganhos reais, sabe, para poder lidar com aquela situação.
Isso a gente está fazendo para a pessoa em situação de rua, mas a gente também precisa pensar nas famílias do cadastro único, nas famílias que estão no Bolsa Família. Só a garantia de renda, ela é sempre importante, sempre, né? Mas só a garantia de renda sem o cuidado, só a garantia de renda sem acompanhamento, né? Acaba sendo muito pouco. Então, eu acho que é importante a gente também fazer esse movimento. E todo mundo que está aí, que se quiser saber mais, a gente sempre tem aí condições de conversar mais, né? Eu até vou falar para a Thaís, falar para nosso grupo, que nós estamos aqui hoje ao vivo, né? É. Está o pessoal lá da secretaria, Isso. enfim, para todo mundo participar, para vocês conhecerem a assistência social. Você sabe que a política de assistência social, Adri, ela é uma política invisível, né? Quando você fala dela, sempre fica parecendo, é uma política para a pessoa pobre. A política da assistência social, ela é a única política transversal, né? A gente fala da questão social em todas as políticas, na educação, na saúde, na habitação. Além dela ser transversal, ela é uma política de quem dela precisar. Eu sempre pergunto para as pessoas, falo, olha, quando você faz um exame de consciência, você aí, você nunca passou por um momento de vulnerabilidade? Todos nós já passamos por um Sim, momento de com vulnerabilidade, né? certeza. Todo mundo, né? Então, a assistência social é de quem dela precisar. E aí, a gente tem vários recortes, né? Não temos só a pessoa em situação de rua, nós temos a pessoa em situação de rua, as famílias que estão vulneráveis com recorte de renda, as famílias que perderam, por exemplo, toda a sua capacidade de vínculo familiar, vínculo comunitário, temos os idosos, temos as crianças, temos as pessoas com deficiência, temos os adolescentes, temos as mulheres vítimas de violência também. A assistência ela é uma política muito bonita, porque ela equilibra o caos de uma cidade e, ao mesmo tempo, ela trabalha o acesso aos direitos, a emancipação, né? Então, ela é uma política bonita de se ver e é uma política que a gente não pode julgar as pessoas, porque a gente não sabe dos históricos, inclusive de históricos culturais, né? Às vezes a gente atende na assistência a terceira geração, porque aquela família ela ainda não quebrou, sabe, com aquele ciclo, né? Ou da violência, ou aquele ciclo da vulnerabilidade. Então a gente precisa trabalhar para que a família comece a quebrar com esse ciclo e que tenham integrantes que possam aí estar inseridos, incluídos, né, em outras oportunidades da vida. Então, a gente que é da área social, a gente sempre é mais humanista, né? É. Tem um Sabe, olhar até romântico, né, com é, isso. é. Mas me fala uma coisa, a gente sabe muito, né, das pessoas que usam droga, álcool, que elas têm essa dependência e acabam indo para a rua até para ter essa liberdade, né, para Sim. poder. Qual mais situações que as pessoas se encontram quando vão para a rua? Olha, geralmente adoecidos com a questão da saúde mental, muito comprometimento de saúde mental. Nem sempre as pessoas vão para a rua, por exemplo, porque elas usam, né, fazem uso de substâncias psicoativas. Algumas vão porque não conseguiram pagar o aluguel, por exemplo, né? Então fica em situação de rua. Outras ficam em situação de rua porque elas migram de outros estados, sempre em busca, principalmente aqui em São Paulo, de uma vida melhor. Quando chegam aqui, eles não têm Cai a ficha. condições de estar inserido em algum lugar, né? A saúde mental faz com que as pessoas fujam de casa, né? E que elas fiquem à mercê. Acho que isso é importante. A gente tem uma questão muito séria também, né? Vendo os idosos hoje em dia que estão em situação de rua, da negligência familiar. Então, aquele idoso, por exemplo, ele perde a companheira, né? Ou o companheiro, e ele fica sozinho. E aí, sim, né? Passa aí pelo sofrimento, pelo luto, tá enlutado, começa a beber, por exemplo. E aí há a negligência familiar. Ou a própria negligência familiar por Do ela começo. própria. Não serve para mais nada, deixa lá. Então, esse idoso, ele começa a tentar se relacionar com outros espaços, né? Alguns que a própria casa, a família, às vezes usa os bens, né? Tem uma série de coisas, mas sempre existe um tripé, né? Álcool, drogas e a saúde mental, tá? É o que leva, entre outros motivos que a gente trouxe para você hoje.
as desilusões amorosas. Então, a gente conhece muita gente que passou por uma desilusão amorosa muito grande e que aí depois começou a beber, fazer uso né, das substâncias psicoativas e que acabou ficando em situação de rua e que já está há muito tempo. A rua, ela também tem uma coisa, ela não tem regra, né? Ela não tem regras. E isso não significa que ela é boa, viu, gente? Ela não tem regras sociais, né? Agora eu preciso tomar banho, agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso. É hora do café. Você não tem isso na rua. Então, quando a pessoa está acometida, né, por uma questão de saúde, né, até porque o uso abusivo de álcool e drogas também é uma questão de saúde pública, obviamente, para ela a rua faz sentido, né? Eu não me apego a nada disso, tá? E a gente hoje também tem, Adriana, um grupo que não é esse grupo que está em situação de rua, é um grupo que vive das ruas. Eles vêm de outras cidades, por exemplo, para poder comercializar aqui em Jundiaí ou até mesmo para a prática de mendigância, né, de pedir nos semáforos e depois eles voltam para casa. E a gente ainda tem um grupo dos egressos do sistema prisional, né? Jundiaí tem essa proximidade com cidades, né, que tem ali o sistema prisional e que eles vêm, né? E aí eles vão ficando. Então são grupos, hoje em dia são grupos diversos, a população em situação de rua ela tem mudado a característica, né? Não é mais como era 5, 6 anos atrás. A cidade muda a característica, porque a gente também é uma cidade da região metropolitana, e o que a gente também percebe muito, que é uma coisa que eu tenho conversado muito com as entidades, é que aumentou o número de entidades assistenciais e entidades religiosas, que não chegam perto ali do poder público para ver qual é o serviço de fato que existe. Porque cada coisa é uma coisa, né? O poder público vem na lógica do direito, dessa garantia de direito. E as entidades e as OSCs vêm numa lógica, às vezes, mais fraterna, com um objetivo religioso. Então, aumenta-se muito o número das entidades, né? Sem essa relação com o poder público, o que faz com que eles sejam assistidos de várias formas. Não é ruim, eu sempre acho que quanto mais gente, melhor. Mas a gente Organizado, precisa ter, né? a gente precisa ter só uma Organizado, direção, gente? né? Tem que Não ser dá para ser, direcionado, não dá para tem que cada ser um dar um tiro para direcionado, lado. tem que ser direcionado. E essa família? Essa família desses idosos, elas não são acionadas? Como que bom, certo também que dá medo, né? Que você manda para a família judia. Como que funciona isso? A gente tem um serviço, o Centro Pop, onde a gente vai garantir os mínimos sociais, né? Então, por exemplo, a questão de documentação, a questão do BPC, a questão dos programas de transferência de renda, a gente vai recambiar, ou seja, a gente vai comprar a passagem para que a pessoa possa voltar para a tua casa, né? Para a sua cidade natal, e a gente faz o contato com os familiares. Sempre a intenção é de reinserção familiar, né? Só que, geralmente, os vínculos familiares foram rompidos há muito tempo e existem muitas mágoas. Então, você tem que ir fazendo devagarzinho, não é de um dia para a noite, né? Até mesmo a questão do trabalho e da renda. Muitos deles aceitam a passar pelo processo de tratamento, só que você não desintoxica em um dia. Então, no primeiro mês ele vai tremer, pode ser que tenha recaída, né? Não é uma coisa tão tranquila. A gente costuma ser preconceituoso. Você não vai chegar numa empresa e vai falar assim, eu era uma pessoa em situação de roubo. As pessoas nem vão querer ficar perto de você, né? Então, existe ali aquele processo de ressocialização familiar e comunitária, de inserir eles novamente num lugar que eles pertencem, né? Eles não têm, o pertencimento deles é a rua. E geralmente a família, ela rompe os vínculos. A gente tem muita dificuldade, sabe, de conversa, de restabelecer, né, esse espaço familiar deles. Mas o serviço, né, do Centro Pop, ele também faz isso. A gente, não vou falar para você que nós não temos êxitos, a gente tem sim, né? Geralmente não é do pai e da mãe, às vezes de um tio, uma tia, a gente conversa com a família extensa, que são os tios, irmãos, sobrinhos, enfim. A gente tem casos de sucesso. Mas a família que acolhe novamente tem que saber que ele vai precisar de tratamento pro resto da vida. Uma pessoa em situação de rua, ela nunca vai estar curada 100%, né? A gente sempre vai reduzir os danos. A gente fala que
isso numa linguagem mais técnica, a política de média e alta complexidade da assistência social, elas sempre são para reduzir danos. Por quê? Quando todos os direitos foram violados ou a violência já está instaurada, você não tem como mudar isso, né? Não Você dá vai para pagar, né? Não dá para Não pagar. dá Você para vai pagar. reduzir danos e vamos seguir em frente. E é isso. E aí, muitas vezes, a família acha que ele vai voltar, ou ela vai voltar por um milagre, como sempre foi, e que vai estar tudo bem. E não é. Então, precisa de todo mundo para cuidar, para resgatar aquela pessoa, né? Para que ela possa ir reduzindo seus danos aí no dia a dia, ano a ano, sabendo que sim, aquela história ninguém vai apagar. É igual as nossas cicatrizes. Cada uma que eu olho que a gente olha na gente, a cicatriz, eu sempre falo, olha, essa marca de expressão aconteceu por conta disso. A mesma coisa é eles, né? Não dá para apagar. A gente reduz danos, né? Porque a gente sabe que aquela parte da história da vida dele vai estar lá, como a nossa também. Olha como é fácil quando a gente vai fazendo essas reflexões de entender o processo. Isso não significa que é fácil de aceitar, né? É muito difícil quando você vê uma pessoa em situação de rua, ou seja, no frio, ou ali perto de você, ou você vê aquela pessoa que está toda suja, né? Você fala, poxa vida, como é que a cidade deixa isso? São essas questões. Então, é preciso muita política pública, é preciso muita articulação entre poder público, sociedade civil, né? Para que a gente possa, de fato, reduzir os danos e a gente possa aí ter um outro movimento e projeto estratégico para a população em situação de rua em Jundiaí. E eu acredito que nas outras cidades. A gente ainda tem um número muito pequeno, se a gente comparar com grandes capitais como São Paulo, por exemplo, Campinas, né? Então, eu acredito piamente que o próprio projeto da moeda e outras estratégias, não vou falar que nós vamos acabar, mas eu acho que nós vamos reduzir, nós vamos conseguir dar mais, oportunizar, né, as pessoas. Você sabe que uma coisa que me chamou muito a atenção, isso me mexeu comigo. Teve um senhor que a gente foi lá no Acre com a Vilma. E aí ele estava tomando chocolate quente. Ele falou, meu Deus do céu, nunca tomei um chocolate quente desse e tal. E toma outro chocolate quente. Aí a Gabi falou assim, nossa, esse é o chocolate que é da minha mãe. Vai leite, vai chocolate derretido, vai não sei o que lá. Eu falei, e você pensa o quê? É chocolate bom, tá? É Sicão, não é? Aí ele olhou pra minha cara, ele falou assim, você pôs tudo isso nesse... Mas você fez pra quem? Tipo assim, sobrou e você trouxe? Eu falei, fiz pra vocês. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vocês fizeram esse chocolate pra nós? Aí eu falei, Ai, aquilo, menina. E tipo assim, ó, ele olhou pra minha cara, falou, nossa, dona Adriana. E ele usava cadeira de roda, ele veio me dar um abraço. Tipo assim, gente, chocolate quente que você faz, né? O que eu faço pra minha família. E uma coisa que, né, de rua pra eles. Então você fala, né? Olha quanta dor naquela fala de um chocolate quente, quanta dor. E aí você vai ouvir e ele tá lá, ele tá sendo cuidado, ele tá feliz. Poxa vida, você acha que ele queria estar lá? Ele não queria ter o espaço dele? Claro. E assim, imagine né, o fato de ser cuidado. Cuidado. Né? Alguém olhou para mim, alguém fez isso para mim. E é tão complexo, sabe, Dri, que eles não sentem isso. Embora sempre tenha muitas doações, né? Que é o caso, por exemplo, das Marmitex nas próprias ruas, quando você consegue dialogar, conversar com eles, né? Eles se sentem super importantes. Por isso que eu falo que isso é nas pequenas coisas. É no chocolate quente, que é feito com ótimos produtos, né? Quando você olha para ele e fala assim, nossa, hoje você penteou o cabelo, tomou banho, olha, tá cheiroso, né? São pequenas coisas assim que vão mudando, porque assim, para a gente fazer o convencimento, alguma coisa tem que mudar dentro deles, sabe? Por isso que é muito complexo, por isso que esse trabalho é um trabalho que ele precisa ser feito por quem quer, né? Por quem dá conta de tudo isso. Porque quando a gente, assim, precisa sim de um olhar técnico, né? Acho que é importante, porque quando a gente se dá conta desse processo de sofrimento, do abandono, né? E da invisibilidade, porque é isso. Muitas vezes, se você sentar num lugar onde tem pessoas em situação de rua, você vai ver. As pessoas passam, eu olho de longe, mas eu passo e viro a cara. Entendeu? Então, não eles são é invisíveis. problema meu. Não é problema da prefeitura, né?
eles são invisíveis. Eles são invisíveis. Não, e Então, tenho medo, né? Tenho medo de ser assaltado, tenho medo exatamente, que vai pegar, tenho medo que pegue meu celular. é isso, tem a marginalização. Sim. Então, quando eles têm esse espaço de cuidado, carinho, que é para eles, né? É muito. Você vê o quanto que é importante na vida de cada um. A gente não constrói só uma sociedade ofertando só o emprego. O emprego, a renda, ela é super importante. Mas a gente precisa ofertar mais quanto ser humano, quanto poder público, né? Eu preciso ofertar a oportunidade do tratar, a oportunidade de ser olhado, de fato dele se sentir um sujeito de direito, sabe? Muitos deles perdem os documentos, são roubados. Muita gente, a gente tem um número muito grande de pessoas em situação de rua que chegou em São Paulo, ficou uma semana e foi roubado os documentos. Aí ele vira um trecheiro que ele vai atrás de uma cidade que faz os documentos. Então, assim, é muito mais do que as pessoas imaginam, sabe? Vai Olhar além, para, né? vai além, olhar para essa população. Hoje, assim, a gente tem feito acho que um movimento grande, né, de articular as entidades para que a gente possa discutir junto a população em situação de rua, né? Porque eu não posso ter olhares separados e cada um pensar de um jeito, não posso Não, só porque aí, vandalizá-los. não, e outra coisa, uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre falo isso pro grupo, às vezes a gente acha, você não está fazendo por mal, você está fazendo porque Por você quer bem, é ajudar. claro. Mas a tua intenção é boa, mas o resultado não é, porque você atrapalha outras coisas que estão É. acontecendo. Acho que todos vocês, assim, o que eu vejo, as entidades são sempre maravilhosas, né, na minha opinião. Todo mundo quer fazer o melhor, É, né? Todo mundo quer fazer o melhor. Só que é isso. A partir do momento que você faz as doações, você faz esse trabalho social sem informação, você quebra com um espaço de cuidado, hum, né? Porque acho que precisa ficar muito claro, né? Eu vou fazer a minha missão, seja ela religiosa, ideológica, vou lá uma vez, 2 vezes por semana. A gente que está lá todos os dias, todas as horas com eles, nós sabemos, né, qual é a dinâmica de vida. Então é importante que isso seja agregado ao trabalho que a gente já faz, né? Se todo mundo olhasse assim, Adriana, eu tenho certeza que a gente tinha uma outra dinâmica. E nós temos espaços. Hoje a gente tem o Centro Pop, que inclusive, ó, a loja social vai ser lá, né? A feira social aconteceu lá. É o lugar onde a gente consegue encaminhar para a questão da documentação. A gente faz todo o primeiro contato com a família. Nós temos os abrigos, porque você mesmo, quanto entidade, você foi lá. É bacana, né? super, não, e muito, e muito. E sabe o que é mais gostoso que eu achei? Você vê os funcionários, o carinho que eles têm pelos moradores em situação de rua. Isso é muito gostoso. É. Você vê o pessoal lá realmente querendo fazer a diferença. É. A gente fala assim que a área social, né, principalmente quem trabalha dentro desses espaços, a gente tem uma profissão de fé. E eu não estou falando, É, né, a gente não fala de uma fé religiosa, né, a gente fala fé de no uma ser humano. fé, porque a fé não é aquilo que a gente acredita e que a gente não enxerga, não sabe como alcançar. Então é assim, né? A gente sabe dos direitos, a gente sabe como é que qual é o caminho para que todo mundo chegue até lá, mas eu preciso ter fé nas pessoas. Eu preciso ter fé de que dias melhores virão para a gente que trabalha na área social, para eles que estão na rua. Eu preciso ter fé e acreditar que a minha equipe ela vai sempre estar fazendo o melhor. Eu tenho que ter fé que a Adriana, com Força Jovem, está fazendo o melhor que pode. Então eu tenho que ter fé de que quando eu converse com a Adriana e com todo mundo, ela entenda qual é o trabalho. Então, quem está ali tem uma profissão de fé, né? A gente acredita muito naquilo que é subjetivo, que a gente não consegue ver, né? Porque quando você olha uma pessoa em situação de rua, que está numa situação muito, muito difícil, a gente, quando ser humano, a gente costuma achar que não tem mais jeito, né? Aí a gente é preconceituoso, a gente marginaliza, né? E viver na rua é muito difícil, né? As regras são muito duras, as violências são muitas. Então, eu acho que quem tá porque quer uma mudança. Imagine se a gente remar todo mundo pro mesmo no mesmo barco, para o mesmo lugar, né? A gente tem muito mais chances de chegar lá, né? Então, eu acho que é essa a nossa
maior proposta, acho que é o modelo socioassistencial hoje, né, de ter esse processo de direcionamento, integralidade, intersetorialidade e acho que, sobretudo, essa questão da articulação com toda a sociedade, né? O poder público sozinho não dá conta, a sociedade civil não dá conta, as OSCs não dão conta, as entidades religiosas também não. Agora, se todo mundo olhar para Jundiaí como essa cidade potente que é, porque Jundiaí é uma cidade potente, Grande. desenvolvida, é uma cidade lindíssima, né? Ela é uma cidade boa para morar, a gente tem que fazer dela, de fato, uma cidade boa para se viver. Se a gente conseguir fazer isso, você imagina, Adriana, Nossa. como é que vai ser? Nossa. Então nós não podemos Sonho de perder a fé consumo. nisso, né? Sonho de consumo. É. E olha, gente, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui. Você que tem coisa para doar, porque às vezes, em vez de você ficar dando no semáforo, que eles vão pegar e vão vender lá na biqueira e vão trocar por droga, vai lá no Pop. Entrega para o Centro Pop, que eles vão poder trocar com a moedinha social que eles vão conseguir, que eles vão conquistar. Por mérito. Olha que bacana. E isso tudo você pode levar lá. Tudo, pode levar tudo. A gente sempre tem pedido para as pessoas que se puder ser itens novos, porque, gente, você imagina, você vai numa loja, né? Você compra itens novos. É claro que tudo é importante pra gente, né? Mas, assim, as pessoas podem levar ração, porque eles têm os animaizinhos deles, é com quem eles têm muito vínculo. Olha, é uma coisa super engraçada, né? Essa semana a minha equipe falou, eles adoraram pastel. Porque quantos deles têm a oportunidade Mas de como comer assim? pastel? Faz uma barraquinha de pastel? A gente fez uma barraquinha de pastel. Que legal, então, por exemplo, gente. as pessoas podem doar massa de pastel, por exemplo, né? Quanto custa isso pra gente? Mas quanto que é para eles? E foi tão bacana que muitos deles, eu não posso falar, não sei se posso falar o nome, mas muitos deles tomavam aquele refrigerante famoso há muito tempo e tal. Então eles falaram, viu, hoje eu tomei Coca-Cola com tal refrigerante. Coca-Cola, acabei de falar. Posso Pode falar, falar, né? aqui não tem Tomei problema. Coca-Cola com pastel. Olha, eu escolhi, gente. Podia ser de queijo ou de carne, sabe? Então, assim, são coisas muito simples, né? Por exemplo, as entidades que doam as marmitex no frio. Não é bacana? Então vamos fazer uma ação. E eles adoraram A Marmitex lá, gente. a Marmitex lá, né? Vamos fazer um almoço diferente para eles, assim, com uma comida, sei lá, italiana. Olha que bacana, né? Eles adoram bolachinha e bombons, assim. Quem não gosta de um docinho, né? Então as pessoas podem doar coisas pequenas, que isso vão se transformar em coisas maiores para ele. Só que se eu dou para ele na rua, é exatamente o que você falou. Às vezes eu chego lá, né? A gente chega para fazer uma abordagem, tem 5 marmitex, uma em cima da outra, assim, eles acabam comendo só a mistura, jogando fora, né? E poxa, ok, eles estão alimentados, muito bacana. Mas tem tanta mais gente precisando. Eu sempre falo para as entidades, a gente também tem idosos vulneráveis, né, que tem o BPC. Então, o trabalho social ele pode ser ampliado e reorganizado. E o Centro Pop é o lugar onde, de fato, a política pública para a pessoa em situação de rua acontece. Então, olha que bacana quando você pega e fala assim, eu vou lá porque ele vai trocar pelo dinheiro, ele vai, sabe, vai ser mérito dele na pequena coisa. Nós não estamos condicionando com coisa grande que a gente sabe que não vai rolar, né? A gente quer oportunizar a escolha. Ver eles escolhendo entre o pastel de queijo e o pastel de carne, porque quando ele está lá na feira, a pessoa compra o que quer, né? Ou dá o que quer, ou às vezes é o resto. Então, ele podendo escolher com o dinheirinho dele, vocês imaginem como isso é bacana, né? Sim. E detalhe, não pode ser dinheiro, né, gente? Não pode ser dinheiro. Viu? Por que ele vai fazer com o dinheiro? Exatamente. A hora que ele tem uma recaída, ele vai usar. Tanto que essa moedinha só funciona lá dentro do Centro Pop. Só lá e naquele dia. Então, ele tem que gastar tudo naquele dia. Agora, a gente vai trabalhar com esse gasto na semana, para depois o gasto no mês. É um processo de educação o tempo todo Eu com acho eles. que até você tinha comentado isso comigo a vez que a gente fez a reunião, que a população vai poder comprar essa moedinha e doar essa moedinha. A gente agora está nós estamos, assim, tecnológico, né? Pensando em todas as possíveis situações, a intenção agora é que a gente vai fazer um QR Code, que depois vai vir nas moedas atrás, nós estamos criando um fundo. Esse fundo a população pode doar lá naquele QR Code, né? E esse fundo vira auxílio, moeda para eles, entendeu? E para que eles possam gastar dentro de uma rede de serviços, como, por exemplo, farmácia popular, né?
Então a gente tem tanta coisa para mostrar, assim, a população vai poder ser, acho que, para além da doadora, protagonista da mudança de vida deles. Acho que isso é muito bacana. Nossa, é demais. E uma coisa também que eu queria alertar, porque assim, quando a pessoa está trabalhando, ela está lá, ela coloca no vidrinho do carro ali, amendoinzinho. Meu, tá trabalhando, tá correndo. Você subir e descer toda hora, pô, tô trabalhando. Então eu sempre compro um amendoinzinho. Aí esses dias, acho que foi minha filha, não sei, alguém me trouxe, tava escrito assim, ajude o meu filho a fazer escolinha de futebol. Aí eu falei, cara, a gente tem um chute de esperança, né? Vamos ler. Aí liguei. Cara, era de Franco da Rocha. Não tinha filho nenhum. Então, quer dizer, olha que louco isso. Às vezes a gente também, você compra uma história que não é tua, não é verdade. Então você tem que tomar cuidado com isso, você tem que ter uma forma... Exatamente, de saber se é verdade. Eu posso garantir para você, Adriana, que a gente, assim, 70% das pessoas que estão não são de Jundiaí, né? Muitas vivem das ruas, que é isso, não estão em situação de rua, fazem da rua um negócio, tá? Ganham bem, né? A população vulnerável, que a gente sabe que tem múltiplos problemas, nós conhecemos, a gente sabe identificar, entendeu? Então, acho que quando você tem um projeto único, que você consegue identificar essa população, você sabe de fato que você está doando e para quem que vai, né? Exatamente. Mas isso me chamou tanto a atenção, porque aí ali tem o telefone. Quando você compra, você tem o telefone. Imagina, não é? Aí eu comecei a observar, falei, olha, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. E é complicado, né? Porque a gente vai perdendo, né, a vontade de fazer. Você vai, ai, poxa vida, olha o que aconteceu. Eu vou falar pra você, desistir. Se é uma coisa que eu não tenho problema, é de desistir, porque eu falo, não. Aí é demais, né? Não, sempre vai ter um probleminha. Mas vamos pensar no macro, né? Eu acho que a gente tem que ter projeto, né? Quando a gente olha, assim, a gente precisa ter projeto, a gente precisa ter projeto, a gente precisa ter norte, né? Precisa ter uma clareza do que a gente propõe para as pessoas. Afinal de contas, aquela pessoa em situação de rua, ela está vulnerável. Então, eu tenho que ter clareza do que eu estou propondo de novo para a vida dela. É importante a gente saber, né, de quem é quem no meio disso tudo, quem é a pessoa em situação de rua, quem é que vive da rua, quem é que tá trecheiro. Então é importante que a gente também tenha essas informações. Eu sempre acho que a intenção não é excluir ninguém, né? Às vezes você fala, poxa, parece uma fala higienista e uma fala que exclui. Não. De forma alguma, né? A gente quer cuidar e emancipar. Só que a gente precisa identificar, né? Todo mundo precisa ter o mínimo ali de regra social para poder viver. Senão, é isso, ele vai estar sempre à margem, né? E a nossa intenção não é ter ninguém à margem, muito pelo contrário, é poder inserir eles dentro de um projeto maior e que eles possam ir se reconhecendo como esse sujeito de direito, essa pessoa que tem ali, né, a inclusão, ela está ali próximo da sua mão, né? Então, eu acho que é isso. E aí a gente tem que conscientizar. Então, agora a gente começa o debate com a cidade na conscientização dos serviços que existem, porque hoje a gente tem o serviço de abordagem social, e ele é 24 horas, nós temos a casa de passagem, temos os abrigos, temos as repúblicas, então nós temos um trabalho técnico social muito grande. E se eu encontrar, eu estou indo para casa agora, encontrei uma pessoa em situação de rua que não está bem, o que eu faço? Eu posso ligar para o serviço de abordagem social, é um serviço 24 horas, né? Posso deixar o telefone por favor. com vocês agora. A abordagem social vai lá abordar, fazer o convencimento de acolhimento, da procura dos serviços que a gente tem, acho que é importante. O que a gente quer muito é que as pessoas possam, né, falar para essa pessoa, olha, procura tal serviço, que lá você vai ser bem atendido. A intenção sempre é fazer com que ele vá até o serviço. Porque se eu ficar muito tocada, eu fizer a doação, né, sem a informação, amanhã eu tenho que vir doar de novo, depois doar de novo, porque essa pessoa precisa ser reorganizada novamente. Sim. Nossa, gente, 4 horas. Meu Deus do céu, nem começamos. Olha, tá vendo? Já tá acabando. Então, ó, eu queria só, Lu, que né, nosso programa já acabou aqui. Rapidinho, gente, uma mensagem rapidinha para a população, para ter esse olhar diferenciado.
Olha, eu acho que é muito importante que a gente possa se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca naquele lugar, a gente vai perceber, primeiro, né, o quanto que é difícil. Ninguém quer, como você falou, ninguém quer estar vulnerável, né? Muito pelo contrário, a gente sempre quer estar bem. Então, acho que se colocar no lugar do outro é fundamental. E pensar que a construção de uma cidade saudável, a gente faz a muitas mãos, né? A gente faz junto com todo mundo, e que é importante a gente não desistir. Imagine, a minha área, atuo há 24 anos na área social. Imagine se eu desistisse das Não. pessoas, né? Então, nós não podemos desistir das pessoas. Eu acho que é essa a mensagem que eu quero deixar e que também quero te agradecer. Foi Ai, muito gostoso esse bate-papo aqui. delicioso, gente. Eu falo, ó, quando é bom, quando o papo é bom, tem que ter segundo turno. É verdade, eu venho. Não, aí a gente vem para a hora que o projeto já tiver mais, né, andando mais, tiver mais coisas, e a gente vem para realmente conscientizar mais a população para a gente também fazer direitinho aí. Quero te agradecer, Ah, muito obrigada. obrigada, né? Eu que Foi agradeço. maravilhoso. Né? Quero agradecer meus amigos aqui, ó, Dircélio, Luiz, Vlad, que o Brisa não tá bom, tá dodói, e eles vieram tudo aqui para me ajudar hoje. Olha que bênção. Agradecer vocês, um beijo no coração de todos. E você que está em casa, que nós entramos na sua casa sem pedir licença e ficamos aí com você esse horáriozinho. Um beijo no coração de todos e até semana que vem. Até, gente. Obrigada.